Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 4 de setembro. Veja agora os destaques de hoje. Atenção ao golpe. O bilhete premiado segue fazendo vítimas pelo Estado. Ela começou a dizer, deixa eu ver como é que é o cartão de banco, porque eu sou analfabeta, e o que acabou ficando com os meus cartões na mão. Por que os bandidos miram nos idosos? Em seguida, saiba como se proteger. Polêmica na volta às aulas. Porque a maioria dos prefeitos é contra o retorno proposto pelo governo. Apesar do impasse, escolas particulares se preparam para a próxima semana. E sextou com S de solidariedade no Fala Comunidade. Mutirão se une numa das principais vilas da capital para explicar que a luta contra o coronavírus não pode parar. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço e que vai até 13h, já está no ar. E atenção para esse flagrante que aconteceu em Canoas, na região metropolitana. Uma viatura da Brigada Militar que atropelou uma moto. Eu repito, isso aconteceu em Canoas, aqui na região metropolitana esta semana. Em seguida a gente traz os detalhes para saber o que de fato aconteceu na cidade de Canoas. E nós vamos falar também um flagrante que vem a galope. Os criminosos aproveitaram a calada da noite para roubar cavalos. Isso aconteceu em Taquara, aqui no Vale do Paranhana. E qual é o motivo? Roubo de cavalos. Tá aí o flagrante desta imagem. 2 cavalos que foram roubados da cidade de Taquara. Em seguida, depois do intervalo, nós vamos trazer todos os detalhes. Também vamos falar do auxílio emergencial, a volta às aulas, a polêmica volta às aulas aqui no Rio Grande do Sul. Esses e outros assuntos logo depois do intervalo, que é muito rápido. Eu vou ali pegar um cafezinho e já volto. Fica aí com a gente. Até já. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora 11 horas e 41 minutos, 13 graus é a temperatura. Eu tenho um recado bastante importante para vocês. A nossa parceira, a Salute, uma rede de cuidados com a saúde, preparou uma grande promoção para você. Olha só que oportunidade. Até o final deste ano você tem um dependente sem custo. Já pensou? Se você fizer um contrato agora para 2 pessoas... ao invés de pagar R$ 104, só vai pagar R$ 59 por mês. Quer mais? Se for para 3 pessoas, em vez de R$ 147, só vai pagar R$ 104 por mês. E a partir de 4 pessoas, tem desconto especial de R$ 49. Venha para a Salute, não é plano de saúde, é solução. Aqui na Salute, você só paga pelo que usa. Tem à sua disposição mais de 20 especialidades médicas e mais de 1.000 opções de exames. Então, ligue agora, 30 14 11 11 e seja mais um associado. Consulte as unidades e tenha a Salute de domingo a domingo. Salute, sua saúde sempre em boas mãos. Muito bem, agora está na hora da gente falar de esporte. Para Biscoito Zezé, carinho que vem de família, meu irmão Glauco Paza e meu irmão Jeremias Werneck em home office em teletrabalho. Bom dia aos senhores. Bom dia, André. E então vamos falar sobre a zebra, digamos assim, com um sotaque nordestino. Pois é, rapaz. Sabe que o símbolo do esporte é o leão. É. Só que o leão ontem se vestiu de zebra. Meu rei, a gente foi dar uma passeadinha lá no sul. Porque, verdade. Afinal de contas, o esporte, lanterna da competição, chegou na arena e aprontou pra cima do tricolor. Começou logo cedo. Patrick fez 1-0. Aliás, pegou muito bem essa bola. Difícil, viu? Mas o Patrick foi lá e fez o gol. Teve conferência ali, mas foi confirmado o gol. Depois, teve mais uma penalidade, aí o Sport aumentou para 2-0. O Maidana, Igor Maidana, aumentou para o Sport e o PP. O PP mais uma vez se destacou, fez um gol, acabou se machucando de novo, preocupando o torcedor e não foi o suficiente, viu? Ficou nisso aí mesmo. 2-1 pro Sport na arena. Você não tá ouvindo?
2-1 pro Sport na Arena. Segunda derrota consecutiva do Grêmio, havia perdido pro Caxias. E aí, o que está acontecendo, hein? Pelo menos não teve empate, né? Pois é, era empatite. Será que agora é derrotite? Eu não sei quem é que fez essa frase, mas é um gênio esse cara. Ô, Jeremias. Quem será, né, Jeremias? Jeremias. Quem será? Desceu a ladeira, o que está acontecendo? Não tem freio isso aí? O que está acontecendo com o Expresso Tricolor, Jeremias? Olha, Glauco, eu vou dizer para vocês que a minha memória não é boa, tão boa assim, mas eu lembro que eu disse aqui no SBT Rio Grande, dias atrás, que o Grêmio estava devendo. Vocês lembram? Naqueles 16 jogos, sem derrota e tal. Agora, tá mais evidente porque o Grêmio tá perdendo. Mas essa falta de futebol do Grêmio, essa bolinha pequena, ela já vem de algum tempo. O Grêmio sem o Cebolinha virou um time comum e um time que agora parece não ter repertório. Aliás, o Renato se irritou quando a pergunta foi feita, mas o Grêmio parece não ter repertório e o Grêmio parece, nesse momento, mais desorganizado do que qualquer outra coisa, em qualquer outro momento da temporada. A temporada ela já é bastante criticada pelo desempenho do Grêmio, exceção feita aos Grenais. E agora o Grêmio vem de 2 derrotas contra 2 times que são inferiores tecnicamente dentro da arena. E outra, escalando o Thiago Neves, que é uma grande crítica da torcida. Começou o jogo, o Thiago Neves, que não tem dado resposta. Vou até tirar o óculos agora. Aí o torcedor já fica, olha, buzina. Aliás, por falar em buzina, olha aí, o Renato também estava meio buzina na entrevista coletiva, não é para menos, né? Claro que todo mundo começa a cobrar e ele, né, recua, fica com aquele sentimento de vou ter que responder, e teve que responder mesmo com raiva. Veja o que ele falou sobre falta de repertório na equipe do Grêmio, que cruza, mas a bola não entra, e também sobre esta fase que está vivendo o Tricolor. Essa tua pergunta foi muito infeliz, porque uma equipe que tem 31 oportunidades durante uma partida, se não tem repertório, o que é repertório para você? A equipe que consegue tem 3, 4 chances de jogo durante uma partida. Agora, infelizmente, nossos atacantes, nossos jogadores hoje não estavam numa noite muito feliz para fazermos os gols. Infelizmente, aqui a gente vive num país que é o seguinte: você ganha, você é bom. Você perde, você é ruim. Você perde o jogo, falta isso, falta aquilo, faltou isso, faltou aquilo. Aí você ganha, não, teve de sobra isso, teve de sobra aquilo. É difícil, fica muito difícil. Mas eu acho que o mais importante de tudo é a tranquilidade que eu passo pro meu grupo. Daqui a pouco a bola volta a entrar e daqui a pouco o Grêmio volta para a posição dele, que é brigar pela tabela lá de cima, e tudo volta ao normal. Mas é do jogo isso também, não é? Não, perder é do jogo. O problema é a sequência, né? E atuações que não convencem. O Grêmio é 16º, tá ali, ó, na beirinha do Z4. Jeremias, você se anima a dizer o que vai acontecer nas próximas horas ou não? Fale. Não, eu fiquei ouvindo o Renato. Se a gente pegar uma cartelinha e fizer uma cartela de bingo e for para a coletiva do Renato, a gente pode fazer pelo menos linha, né, Glauco? Porque as frases, elas se repetem, sabe? As frases são sempre as mesmas, André. Seja na vitória ou na derrota. Tá faltando repertório pro Renato. O mais importante de tudo. Aquilo que eu falo para vocês, eu confio nos meus jogadores. Não, ele chegou a falar do Inter, né, Jeremias? Do pênalti que o Inter teve a favor. Lá, mas com relação a pênalti, ele fez uma crítica. Inclusive, ele disse que a própria... Federação de CBF, eu estava com a Federação Gaúcha. A própria CBF de fazer botar aí o negócio, botar a bola no meio de campo, porque a medida do árbitro, ela tá meio dúbia, né? Não, eu concordo, tá, Glauco e André? Eu concordo. No mérito, o Renato tem razão. O problema é que ele foi falar disso num jogo depois do jogo do Inter. No jogo do Grêmio não houve dúvida. O pênalti do Jean-Pierre foi pênalti. Ele cometeu o pênalti, né? Então parece que ele fala isso para desviar o foco, sabe? É, verdade. Bom, agora tem rodada no final de semana, né? E agora vai ter que ganhar, né? Tinha que ganhar já. Agora mais do que nunca. Agora vê só a famosa gangorra tricolor, né? Enquanto que o Inter já está com 80 e poucos % de aproveitamento, né? Quanta diferença, né? É incrível isso acontecer. Velho futebol gaúcho. Agora tem 5 segundos pro Jeremias me responder. Tem reforço chegando. Tempo. É isso?
Tem reforço. O Grêmio está ajeitando detalhes com o Wellington. Mas o seguinte, o Paulo Luz, vice do futebol, ele disse que o Grêmio vai anunciar reforços surpreendentes e de grande impacto. Se são surpreendentes, eu não sei, ninguém sabe aqui da dita imprensa especializada. E se são de impacto, eu tô esperando um grande nome, né? Uma coisa eu já sei, não pensa no Messi. Ah, eu sabia. Não pensa no Messi, porque o Messi vai continuar, né? Não vai sair por enquanto, vai cumprir o Messi contrato. não vem porque é coisa dessa imprensa aí. Essa imprensa aí. Então era isso por hoje, agora a bola tá contigo, André VAR. Um abraço, até já. Olha só, gente, tem um recado bastante importante para vocês, claro, da Biscoito Zezé. Olhem só o que eu vou contar agora da Biscoito Zezé. A Biscoito Zezé acredita que os policiais estão 2 vezes, né, na linha de frente, porque eles estão nas ruas em plena pandemia, enfrentando o crime, que não parou. Por isto, nesta semana, passou a destinar parte do ICMS ao 5º Batalhão de Polícia de Choque, uma importante força policial que atende 27 municípios em nosso estado, de Tapes até o extremo sul, o Chuí. É a Biscoito Zezé contribuindo com a segurança de toda a comunidade. E esta decisão é viável graças ao PISEB, que é o Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Uma iniciativa inédita aqui no nosso Brasil. No ato de oficialização estiveram presentes, né, o capitão Rodolfo, a capitã Caldeira e representando a nossa empresa Biscoito Zezé, é a empresa de todos os gaúchos, os diretores Fábio Ruivo, José Ruivo, Júnior Ruivo e Alessandra Ruivo. Vejam só que iniciativa da família Biscoito Zezé, colaborando com a segurança aqui no Rio Grande do Sul. Lembrando que a Biscoito Zezé tem mais de 50 anos de tradição, história que começou em Portugal, chegou até Pelotas, no sul do estado, e além de oferecer para a gente todas as delícias que nós conhecemos da Biscoito Zezé, faz essa parceria, esse tipo de parceria para cuidar da segurança de todos nós. Nosso cumprimento a toda a família Ruivo, a família da Biscoitos Zezé. Muito bem, atenção, olha só, esse flagrante em Canoas, aqui na região metropolitana, uma viatura da Brigada Militar que atropelou uma moto. Isto aconteceu na madrugada de segunda-feira. Ô, Glauco, o que será que aconteceu aí, hein, Glauco? Boa pergunta. Todos nós estamos nos perguntando, daqui a pouco a gente vem com mais informações, mas a imagem, ela é bem clara, né, o André? Imagina uma moto que vem numa velocidade que não é tão baixa, você dá para ver na imagem que não é baixa. A 80 no mínimo, eu acho, hein? Não sei se tanto, mas não é velocidade baixa. O contato com o asfalto já a 20 km por hora já causa um estrago e tanto. E o choque acabou ocasionando, então, a queda desta motocicleta em Canoas. Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes do que aconteceu em Canoas, na região metropolitana. Nesta noite, né, foi essa semana, segunda-feira, desta perseguição e uma viatura da Brigada Militar que atropelou aí esta moto. Em seguida a gente traz os detalhes e as informações. Agora atenção para esta imagem de roubo que veio a galope. Tem de tudo, né? Criminosos aproveitaram a calada da noite para roubar cavalos. Isto foi aqui em Taquara, no Vale do Paranhana. Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes. Certamente são cavalos que, no futuro, principalmente, iam render um bom dinheiro, né, para esses criminosos. Mas até isso os bandidos fazem, Glauco. Roubo de cavalo. A gente, de fato, vê de tudo. Ladrão que é ladrão não escolhe muito objetivo, né? Tudo pode ser alvo do ladrão. Neste caso, 2 animais da raça crioula. Eles são registrados, valem cerca de R$10 mil cada um, são utilizados, inclusive, em rodeios. Coisa muito comum naquela região, inclusive ali, tá, André? É verdade. Esses animais foram roubados na Avenida Fernando Ferrari, que fica próximo ao centro ali da cidade de Taquara. Testemunhas viram depois esses animais indo em direção à RS 030, lá pelo município de Glorinha. E a boa informação é que os animais foram localizados pela Brigada Militar, que trabalhou, várias horas nas buscas a esses animais. Segundo informações desses testemunhas, naquela região fez ali um pente fino e acabou localizando os 2 animais que estão bem e
2 homens que foram presos seriam os suspeitos principais deste roubo aí. Você vê que o bandido tem até um chapéuzinho ali, mas né? o bandido é Sabia um cavaleiro. muito bem lidar com o bicho, do meio. É do meio. Mas daqui a pouco a gente vai mostrar de novo e trazer outras imagens, né? Deste roubo. Um roubo, de certa forma, inusitado. É muito comum no interior. A gente fala de abigeato, né, o Glauco? Que é o roubo de gado. Isso acontece muito mesmo. E agora a gente mostrando esse flagrante de roubo de cavalo. Sendo que ali o ladrão, né, sabe montar muito bem. O que será que ele ia fazer com esses cavalos, hein, André? Pois é. Porque é cavalo assim, ó, raça crioula, é um cavalo usado, como eu disse, para rodeio. Será que ele pretendia usar para, de repente, procriar, revender? Não sei, né? Não se sabe, quem sabe... Eu fico imaginando o que passa na cabeça desse ladrão. Quem sabe a polícia descobre. Agora vamos mudar de assunto. Vamos tirar esses cavalos aí, mas aproveitar e continuar falando em cavalo. Com o burro. Cadê a música? Muito obrigado, a parte que me toca. Vamos botar aí a música campeira. Cadê a música gaúcha? Glauco. Eita! Olha aí. Que saudade, hein? Olha só! Hein? Só falta aqui a prenda. André, barbaridade. Estamos no mês de setembro, Glauco. Mês de setembro é o mês do gaúcho, né? E dá uma saudade. Essa época já estava aí Expo Inter, o pessoal se preparando ali no acampamento Farroupilha. Bom, este ano, né? O tradicional acampamento Farroupilha, ele precisou ser reformulado em meio à pandemia, como todos nós sabemos. Mas nós, o SBT, não vai deixar de entrar nas casas de todos os gaúchos com uma série muito especial. Olha aí. Esse ano está sendo tudo muito diferente, né? Nessa época, já era para estar lotado aqui de gaúcho, de prendas, de piquetes, o pessoal montando, se preparando lá para o dia 20 de setembro, mas isso aqui era para estar cheio. Mas mesmo a gente não podendo vivenciar a tradição gaúcha aqui na Estância da Harmonia, em qualquer parte do mundo, o coração gaúcho vai estar batendo. Como diria o próprio Jaime Caetano Brown, hoje ainda me arrepia lembrar daquela peleia. Arrepia também lembrar o cheiro de um churrasco bem assado, de ver de longe a fumaça do fogo de chão, de ouvir uma boa música gaúcha e também de ver a gauchada de várias partes do Rio Grande do Brasil chegando. E nesse novo normal, nós não vamos deixar de comemorar a semana mais importante do Rio Grande, no CTG Estância da Zenha. Mostraremos aqui na tela do SBT-RS as tradições do povo gaúcho, os hábitos e costumes do homem do campo. Buenas, é aqui nesse palco que nós vamos montar parte do piquete Grito do Quero Quero SBT para contar diferentes histórias durante a Semana Farroupilha de 2020. O nosso galpão já começa a ser montado nesse fim de semana. E durante toda a Semana Farroupilha, o Estúdio Farrapo vai trazer muita música, dança, diversão, folclore, as lives e, é claro, muita informação, respeitando sempre as regras de segurança e distanciamento, de um jeito diferente, mas honrando as tradições do nosso Rio Grande. Prepara o teu mate e vem pro SBT, tchê. Mas que barbaridade! O Guilherme Roquete, mas que narração, hein? E ali o Marcelo Chemali, o Guilherme Roquete, que todos nós, né, o pessoal conhece, ele é mas olha, que narração gaúchesca ali. Guilherme, não tem TV mais gaúcha que a nossa, é SBT, né? É SBT. E aí é Guilherme Roquete. E tem o Marcelo Chemali. Boa. Tá bom, não? E o nosso chefe é o Danilo Cheira. A Bruna Colotti também, né? Mas essa é a surpresa que a gente está preparando, a nossa família SBT, nessa Semana Farroupilha. Bastante diferente, sim, mas não menos ligada às tradições, à raiz do Rio Grande. Sabe, quando eu estive no parque ali, na Estância da Harmonia, para fazer aquela gravação, é uma sensação muito estranha, um vazio que a gente sente, dá uma dorzinha no peito, Glauco.
mas ao mesmo tempo a gente sabe o quanto que isso é importante, né? A gente passar por isso e o ano que vem, se Deus quiser, todo mundo junto. A gente aprende celebrando. a dar valor mesmo, né? É, verdade. Mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre as nossas tradições gaúchas até daqui a pouquinho, Glauco. E olha só, atenção para o golpe do bilhete. Por incrível que pareça, ainda muita gente cai no conto do bilhete. E agora foram presos, né? Mais aí um grupo de envolvidos no conto do bilhete, o que a gente, por isso, quer chamar muito a atenção das pessoas, principalmente dos idosos. Se aproveitam dos idosos, sabe como é que é? A pessoa mais idosa, ela tem um pouco mais de dificuldade. Geralmente a pessoa mais idosa, ela necessita de atenção e essas pessoas são muito preparadas para isso. Eles dão toda a atenção. Bem, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso e vamos falar também sobre, agora, os presos que ontem nós mostramos aqui, no final da manhã, de um assalto com morte em uma joalheria na cidade de Feliz. A gente vai conversar agora com o Glauco, porque teve uma operação nesta madrugada e que tem novidades a respeito deste assalto, né, Glauco? Pois é, uma grande força-tarefa, mais de 15 horas de buscas naquela região ali de Feliz atrás destes criminosos. Foi um crime de muito impacto numa comunidade que não é grande, todo mundo se conhece, né? E realmente a polícia aí se empenhou para buscar esses responsáveis, tá? 6 suspeitos foram presos ao todo. 2 dos criminosos tinham fugido para o mato e outros 3 estavam tentando resgatá-los. Um criminoso estava ferido e foi para o hospital. Lembrando o que aconteceu, né? 3 homens chegaram ontem numa caminhonete, numa joalheria que fica no centro da cidade de Feliz, anunciaram o assalto. Um homem tentou reagir e acabou sendo baleado. Este homem acabou morrendo, o Edevaldo Tonato, de 53 anos. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu, morreu no hospital. Ele era pai de 4 filhos, portanto, sucesso nas buscas da Brigada Militar, mas fica aí a gente, né, lamentando a morte de uma pessoa, desse homem aí, que deixa 4 filhos, André. Aí o momento em que os criminosos chegam nessa caminhonete prata, eles encostam, né? Tentou estacionar uma vez, não conseguiu, foi para frente, deu a ré e estacionou. Tem um ali na esquina que foi e voltou, não sei se tem a ver ou não, mas... Segundo a polícia, estaria envolvido também, um veículo Onix, né? Que também foi usado. Aí desce aí o criminoso, né? Desce o criminoso e um fica, por enquanto, dentro do carro. Não é verdade? Ó, a gente vê agora por outro ângulo, aí o momento que eles já estão lá dentro. O momento que eles já estão lá dentro, inclusive um cai no chão, a gente não sabe quem é o que caiu, porque teve um criminoso que foi ferido, né, no momento aí do tiroteio e é o que foi encontrado ferido de madrugada. Isso, e foi levado para o hospital. Agora, me dá a sensação, o Glauco, que dentro desta caminhonete eram 2 criminosos. Ó, vê se esse daí, ó, esse que está entrando agora no carona, não era ele que estava naquela imagem lá na esquina no início? Vamos botar lá. Ele está ali de colete e calça jeans. Está de colete e calça jeans, porque me chamou a atenção que quando estacionava a caminhonete, ó, sai o carro, fica olhando para a esquina ali para mim, Glauco, bem na esquina. Aí chega a caminhonete dos criminosos, né? Ele vai dar ré, vai de novo para frente e dá ré. Neste meio tempo, ó é ele, é ele que depois... Ele estava já dando cobertura, porque nós não tínhamos visto 3 indo embora na caminhonete, né? Nós vimos 2 só. Então tá aí, provavelmente esse aí chegou sozinho, tá? O monitorou o local, né, de repente? Estava monitorando, estava acompanhando e tem uma imagem que mostra a Brigada Militar passando, né? Um pouquinho antes de tudo acontecer. Lá dentro, a gente vê que dá toda a confusão. Houve a reação desta pessoa, que eu não entendi se ele era um representante comercial que casualmente estava ali vendendo algum produto ou se ele era funcionário da joalheria, isso que não ficou muito claro. Mas ele estava ali dentro, reagiu, assustado. Está aí esse senhor que infelizmente faleceu, 54 anos, pai de 4 filhos. Infelizmente faleceu, ficou ferido, chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu. E aí então eles fugiram. Para quem está chegando agora, isso foi um assalto que aconteceu ontem em uma joalheria na cidade de Feliz, que fica no Vale do Caí. E aí, um momento nesta madrugada em que a polícia foi atrás destes criminosos, que eram 3, está aí o momento da prisão, um deles ferido, que tinha ficado ferido, né, dentro desta ação deles, dentro dessa joalheria. E aí os 3 foram presos, próximo a eles o carro que eles tinham roubado, carro que tinha sido roubado, inclusive, em Novo Hamburgo, dias antes. E um deles estava ferido já desde a parte da manhã.
Eu só não sei bem o local, é próximo à cidade de Feliz que eles foram, é um município ali pertinho de Feliz, fica ali na região. Não sei se é Alto Feliz ou é um Alto Feliz, é um município ali perto que eles fugiram para dentro do mato e aí tinha a dificuldade, né, Glauco, de um deles estar ferido, mas a polícia foi muito ágil e conseguiu chegar até eles durante a madrugada, os 3 presos. André, Capela de Rosário é o nome do local, perto de uma mata ali onde eles tentaram se esconder e esta caminhonete acabou sendo abandonada na fuga, por quê? Porque eles trocaram de carro e aí pegaram um outro carro. Tentaram dizer que o motorista era motorista de Uber, só que dentro do carro havia sinais de sangue. Por quê? Porque um dos criminosos foi atingido por um tiro. Agora, o que preocupa essa questão aí das joalherias, Glauco. Teve esse caso que aconteceu ontem na cidade de Feliz. Nós mostramos aqui há uns 2, 3 meses atrás, em Ametista do Sul, a proprietária de uma joalheria que foi morta num assalto. Recentemente, nós tivemos o caso de Estância Velha, esse já faz um pouco mais de tempo. Foi no ano passado que pai e filho morreram, né, na cidade de Estância Velha, aqui no Vale dos Sinos. Quer dizer, essas lojas, essas joalherias que ficam na rua, muitas são alvo dentro de shoppings, mas como os shoppings estão fechados, já tem um outro sistema de segurança, ainda essas lojas de rua ficam na mira dos criminosos. E quem morou no interior sabe, né, André? Essas lojas muitas vezes passam de geração para geração. Isso. E elas surgiram lá atrás, quando não havia esse índice de criminalidade e essa ousadia desses ladrões que agora agem em cidades pequenas. E agora é incrível isso, né, o Glauco, que a pessoa tem a loja, tem a tradição da família, né? Gosta do que faz, tem o dom, e aí não pode trabalhar porque os criminosos estão ali para fazer esse tipo de roubo e são violentos, como já foram. Nós citamos aqui 3 casos. E nesses casos me chama a atenção como eles agem com violência. Isso. Eu não sei se é porque eles imaginam que uma joalheria, por ter joias, o pessoal vai estar preparado com armas, então eles agem de maneira muito rápida e agem com muita violência porque eles têm medo de ser revidados, né? Mas nesses casos, só 3 que eu me lembro aqui rapidamente, 3 mortes da cidade de Feliz, Ametista do Sul, que já faz uns 2, 3 meses, e um pouco mais de tempo lá na cidade de Estância Velha. Abril de 2019 foi... Agora, ano passado então, né? Abril de 2019, desse pai e filho que morreram. Aí a gente não conseguiu ainda identificar, Glauco, depois do que aconteceu lá dentro, a gente não conseguiu identificar se havia já alguém, talvez alguém dentro do carro. Talvez tivesse alguém que não saiu. Carro com vidro escuro também, né? Carro com vidro escuro. De propósito, logicamente. Aí, ele estaciona, ali o homem que estava dando a cobertura, que chegou até o carro e voltou, né? Estava dando a cobertura por fora, passando as orientações, desce o motorista da caminhonete, e a gente não sabe se ali dentro estava o terceiro. Agora, sabe o que chama atenção? Você vê que na saída, o bandido que entra pelo lado do carona, ele demora para conseguir abrir a porta, porque ela estava travada. Que é aquele ali. Ou ele está ferido, a gente não sabe quem estava ferido, né? Um deles estava ferido, a gente não sabe se é esse que estava que entra pelo carona. É ele vindo ali, Ele vem, faz a volta e tenta entrar. Correto? Veja que ele demora ali, ele tenta... Eu não sei se é ele que está... Não sei se é ele que está ferido ou era o motorista. Agora, se tem um terceiro, o terceiro deve ter saído de dentro do carro. Ele entra aí, Ele entra e agora ele... vai passar agora a Brigada Militar aí, não vai? Foi um pouco antes? Não, foi antes. Foi um pouco antes. Foi antes. Imagina, isso. A Brigada Militar passou poucos instantes ali. Muito bem, isso aconteceu, portanto, ontem, volta de 11 horas, na cidade de Feliz, que fica no Vale do Caí. E atenção, gente, ao golpe. O golpe do bilhete premiado. Idosos na mira dos criminosos. Olha, é um crime antigo e, infelizmente, continua fazendo vítimas. Os detalhes da reportagem do Lucas Abate. Este é um dos golpistas. Ele aparece gastando dinheiro de uma das vítimas nesta loja em um shopping de Porto Alegre. Ele levou R$ 6.400 desta idosa de 66 anos. É o famoso golpe do bilhete premiado. Porque ela começou a dizer, deixa eu ver como é que é o cartão de banco, porque eu sou analfabeta, que acabou ficando com os meus cartões na mão. Segundo a polícia, os criminosos agem acompanhados de comparsas. 2 para enganar a vítima e outros para distrair pessoas que possam perceber o crime. Nesta semana, esse casal presenciou a quadrilha aplicando o golpe. Passou do lado de uma situação que a gente viu suspeita acontecendo numa esquina, no meio da rua, assim,
com 2 pessoas em conversas em pé de ouvido. Em seguida vem uma pessoa para poder nos distrair sobre o nosso cachorro. Na sequência já vem um outro perguntando também sobre o cachorro. Eles atravessam a rua meio que escoltando a senhora para colocá-la dentro do carro. Eles têm um poder de persuasão muito grande. Isso há de se reconhecer. E geralmente eles falam o que a vítima quer ouvir, né? Eles acabam entrando, de certa forma, na mente da pessoa, geralmente pessoas idosas, então que às vezes a pessoa idosa gosta de conversar, gosta de uma atenção, e eles oportunizam isso para ela, e ali, depois, quando a vítima vai se dar conta, já entregou tudo que tinha e não tem mais o que fazer, né? Os moradores conseguiram anotar a placa do veículo usado pelos bandidos e avisaram a polícia. Agentes da Polícia Rodoviária Federal conseguiram prender os golpistas na BR-116 em São Leopoldo. Eles estavam com R$5 mil de uma idosa. Os 2 presos são de Passo Fundo. A cidade é considerada o berço do golpe do bilhete no estado, já que cerca de 500 golpistas identificados são naturais do município. Os golpes são praticados em várias cidades. Entre janeiro e julho deste ano, foram mais de 5 mil estelionatos contra idosos no Rio Grande do Sul, um crescimento de mais de 50% em comparação com o mesmo período do ano passado. A lábia dos bandidos é tão grande que, mesmo horas após ser deixada pelos golpistas no centro de Porto Alegre, a idosa que mostramos no início da reportagem só percebeu o crime ao conversar com o filho. E aí eu comecei a me tocar, que era uma coisa realmente muito estranha, né? E aí que eu comecei a ver que eu tinha estado em alguma coisa errada. Para quem está chegando agora, estamos alertando, né? O golpe do bilhete. Esses dias falamos do golpe do WhatsApp, né? Golpes é o que não faltam. Principalmente nessa época, época de pandemia, o pessoal está mais em casa, né? Todos precisando de algum tipo de atenção, e é nessa hora, como disse o delegado, que o criminoso, com aquela lábia, com aquele preparo, com aquele teatro, aquele fingimento, ele vai lá certeiro e consegue o que quer. Agora, o que me chama a atenção, agora vamos conversar com o Lucas Abate. Lucas, me parece que esse grupo de Passo Fundo é tipo a gangue das gordas, né? Algo que vai se passando de geração em geração. Quer dizer que o núcleo desse tipo de golpe começou lá em Passo Fundo, é? Começou em Passo Fundo, André, e na década de 90 ainda. Segundo a Polícia Civil, alguns criminosos na década de 90 começaram a perceber que o tráfico de drogas era um crime que, por exemplo, muitas vezes não compensava. Eles lucravam menos, tinham mais riscos e, se fossem presos, ainda ficariam muito tempo detidos. Então, um grupo acabou se desvinculando do tráfico de drogas e começou a investir no golpe. E primeiro, nesse golpe do bilhete, o tão conhecido golpe do bilhete, mas que ainda faz muitas vítimas em todo o Brasil, todo o Rio Grande do Sul e todo o Brasil também. Isso porque, André, segundo a polícia, o estelionato é um crime, de certa forma, de menor potencial. É um crime que muitas vezes é praticado sem violência. Então, se o criminoso é preso, ele fica poucos dias na prisão e já pode voltar para as ruas para cometer novamente outros estelionatos. Então, por isso que é um crime que ainda segue, e hoje, segundo a estimativa da polícia, André, entre 400 e 500 golpistas só de Passo Fundo atuando em todo o Rio Grande do Sul. Não, e vejam que o foco deles são as pessoas idosas, aquelas pessoas de bom coração, as pessoas que estão, né, precisam de atenção. Veio uma oportunidade de ajudar alguém, né? Imagina, quer dizer, junta-se aí todos os elementos. E aí, o criminoso, com todo o seu preparo, com toda a sua habilidade, comete os crimes que, infelizmente, são muito mais comuns do que a gente pode imaginar, Glauco. E eles se preparam, você prestou atenção no que disse o delegado, eles têm esse discurso porque eles se preparam para ser ladrões desse tipo. Que coisa incrível, né? Se usasse isso para trabalhar, poderiam vender tudo, de repente, né? Mas olha, vou te dizer uma coisa. Eu cheguei à conclusão, pensava eu esses dias sobre isso. Não é porque é mais fácil cometer crime, sabe? Não é índole? É índole, né? É aquele desejo, aquela busca
pelo algo que é errado, pelo que desafia, pela adrenalina. Olha, dava pra gente ficar falando horas a respeito disso. Mas é importante, né, Lucas, a gente que tem um público bastante grande e principalmente nosso público muito família, que as pessoas tenham bastante orientação para conseguir, inclusive, avisar os seus pais, né? Avisar os seus avós, avisar em casa, tias, tios, a ficarem alertas, porque, olha, a gente que já está lidando com isso há bastante tempo, muitas vezes a gente quase que entra num golpe, né? Então, assim, todo mundo está sujeito. Está todo mundo sujeito. Então, dá algumas dicas e orientações aí, Lucas, pra gente. Vamos lá, então. Se a lábia deles é grande, a gente vai com a informação para tentar evitar mais golpes desse tipo. A gente preparou, inclusive, um material para ilustrar um pouco melhor como é que funciona o golpe, André. Essa vítima, geralmente idosa, como a gente viu nos dados, é abordada por uma pessoa que aparenta ser humilde, analfabeta, que diz ter um bilhete premiado. Ela vai com a intenção de pedir informações para essa vítima. Lucas, logo depois que a vítima entra na conversa... Oi, André. Desculpa, eu vou te interromper só para a gente seguir passo a passo. Aí ele diz que está com um bilhete premiado, mas é bilhete de loteria mesmo, né? Geralmente é um bilhete mesmo falso de loteria ou alguma aposta antiga que eles fizeram para atestar uma maior veracidade a esse caso. Certo. Então, essa vítima entra nessa conversa e ela é iludida ali por mais um tempo por essa pessoa humilde. Na sequência, André, vem uma segunda pessoa, essa sim mais instruída, muitas vezes com uma vestimenta um pouco melhor, por vezes até em alguns golpes mais elaborados, chega num carro já de luxo, um carro de quem tem um poder aquisitivo um pouco maior e se oferece também para ajudar essa pessoa. Então, quando eles conseguem fazer isso, eles já colocaram a vítima, geralmente idosa, dentro dessa trama aí que eles criaram do golpe do bilhete premiado. E aí, André, entra essa segunda pessoa, diz que vai ajudar e, inclusive, faz uma falsa ligação para um banco. E aí que entra o terceiro envolvido no golpe, André. Ele diz, esse segundo golpista diz alguns números, estou com um bilhete premiado, como é que eu vejo, como é que eu confiro os números? E ele vai dizer os números e a pessoa do outro lado, que se passa por um atendente do banco, vai confirmar aquele valor e vai dizer que a pessoa tem direito, então, a ganhar 1, 2, os valores variam. Então, André, é nesse momento que o golpe acaba variando também, porque as desculpas dadas pela pessoa que é a dona do falso bilhete premiado são variados. Muitas vezes elas dizem que tem medo de ser enganadas, tem vezes que elas dizem que não tem conta no banco, que tem algum bloqueio jurídico que impede de receber esse dinheiro. Então, os criminosos ali, eles propõem que as duas pessoas, a vítima e o segundo golpista, façam uma ajuda, um acordo, e para obter a confiança, para dizer assim, André, tu realmente, eu confio em ti, vou confiar para te dar o dinheiro. Primeiro tu me deposita um valor, tu me dá 5 mil, tu me dá 10 mil, para eu ver que tu é uma pessoa de boa índole também e me ajudar. Quer dizer, hein, Lucas? Nessa questão da ganância, principalmente, André, que eles acabam ludibriando as vítimas. Lucas, para quem está chegando agora, 12h e 17 minutos, nós estamos falando sobre o famoso golpe do bilhete, cuja raiz começou em Passo Fundo. Olha só que informação, eu não sabia disso. Na década de 90 começou em Passo Fundo o famoso conto do bilhete, a história do bilhete premiado, que não tem nada de bilhete premiado. Não tinha aquele menininho que escreveu esse bilhete é verdadeiro, mas esse bilhete aí é falso. E mais que isso, vocês viram quantas pessoas envolvidas, hein, Glauco? Não, eles são organizados. Eu estava pensando aqui como a gente pode fazer para tentar ajudar ainda mais. Olha, além dessas reportagens, logicamente, isso aí a gente tem que tornar de conhecimento público, é monitoramento. Todos nós temos na família alguém que é mais idoso e tal, e isso acontece de oferecer produtos, serviços diariamente, por telefone, inclusive. Sim. Eu sei disso porque ligam lá para minha mãe oferecendo tudo que é coisa. E se envolver religião no meio, ela vai comprar, ela vai adquirir. Então a gente tem que estar sempre monitorando. Você também faça isso, né? Eu acho que o básico, né, Lucas e Glauco, é a gente dizer para essas pessoas, e não só idosos, não só idosos, tem muita gente nova que está caindo em golpe. Mas a partir do momento que alguém que tu já não conhece e que
tenta fazer ali, te oferecer alguma vantagem, para e vai falar com alguém. Vai buscar o filho, né? Vai atrás de uma pessoa de confiança. Olha, estão me oferecendo isso. Ou então, muitas vezes eles colocam a pessoa num brete que eles não dão nem chance para ela entrar em contato com alguém. Aí essa pessoa, se está na rua, por exemplo, um idoso que está sendo pressionado, aí tem que buscar a ajuda de algum policial que esteja por perto numa situação assim. Mas não pode, em hipótese alguma, cair na primeira conversa da pessoa que está se aproximando. Tem que buscar ajuda, tem que falar para alguém, tem que ligar para um filho, tem que buscar ajuda. E não tem dinheiro fácil. Ah, não tem mesmo. E eu acho muito injusto. Às vezes as pessoas dizem, esse pessoal perde porque tem muita ganância. A questão, que em muitos casos até pode ser que seja, mas eu tenho certeza que as pessoas idosas, se elas têm, quantos idosos passando por dificuldade, mas não é nem só isso. É o momento de ajudar alguém, essa pessoa se sentir fazendo um bem, ela acaba entrando nessa história. Então a gente não pode dizer, sempre quer ter a vantagem. Até sim, em muitos casos sim. Mas André, é a mesma coisa que tu condenar alguém que saiu de noite na rua e que foi assaltado porque saiu de noite. Quer dizer, a pessoa, né, em tese, está ali, que é a criminalidade que não deveria e não pode acontecer. Lucas. Não, e até essa questão da ganância era algo que eu ia abordar agora, porque geralmente se fala justamente que é a ganância, é o dinheiro fácil que atrai as pessoas. Essa idosa que a gente viu na reportagem, inclusive eu conversei bastante tempo com ela, ela me disse que é uma pessoa que sabe, mas que naquele momento parece que deu um branco. Fizeram uma espécie de lavagem cerebral nela. Tanto é que depois que ela foi abandonada pelos criminosos no centro, ela achou que tivesse ocorrido alguma confusão, que ela tinha se perdido, e ela só foi se dar conta depois, de noite, quando conversou com o filho. Coitado. E ela me disse que ela não tinha questão da ganância, ela estava com pena daquela mulher. Viu só? Que é uma mulher que disse que era analfabeta. E sabe como é que ela conseguiu pegar os cartões da vítima, André? Ela disse, eu nunca vi um cartão de banco, deixa eu ver, eu sou analfabeta, eu sou criada na roça, eu não tenho acesso a nada, me mostra como é que funciona um cartão. E ela viu que naquele momento ela já estava entregando a bolsa com a carteira, com todos os cartões para esses criminosos. E uma situação que acontece muito, e vai mais uma dica aí para os idosos e para as famílias, os idosos muitos carregam as senhas junto com os cartões, por questão de esquecimento. E era algo que eles sabem muito bem. O trabalho dos criminosos foi facilitado nesse caso, porque eles pegaram os cartões, abandonaram a idosa e já estavam com a senha ali. Então, eles conseguiram por 4 horas percorrer diversos pontos de Porto Alegre, fazer compras e também saques em espécie. Não, eu sei de casos que a pessoa aparece assim, como é bom conversar com a senhora, a minha mãe era muito parecida com a senhora, a minha avó, eu estou me sentindo perto dela de novo, posso lhe dar um abraço, posso me aproximar? E assim o negócio vai indo. Para quem está chegando agora, a gente vai repetir, ou quem estava preparando o almoço, começou a ouvir, quer saber de que nós estamos falando? Nós estamos falando no golpe do bilhete, assim como tantos outros, mas agora no golpe do bilhete, porque teve aí mais pessoas que caíram no golpe do bilhete. E o Lucas vai explicar pra gente como que ele funciona. Eu não sabia que eram 3 pessoas, né? Então são 3 pessoas que fazem um teatro, poderiam até ser contratados para novela, que tenho certeza que atuariam muito bem, e eles fazem toda uma conversinha para conseguir enganar, ludibriar a pessoa. Lucas, repete pra gente, para que a gente possa, principalmente quem está em casa, compreender como funciona e alertar familiares, amigos, avós, etc. Vamos lá, André. Então, no mínimo 3, tá? Porque, por vezes, outros ainda aparecem ali para tentar distrair outras pessoas. Mas vamos repassar, então, como é que funciona o golpe. A vítima é abordada por uma pessoa que se apresenta como humilde, analfabeta, com um bilhete de loteria em mãos, dizendo que está premiado. Essa pessoa pede informações, inventa uma história, diz que tem problemas, que não sabe exatamente, por vezes que é analfabeta, e acaba, então, pedindo esse auxílio à vítima. É nesse momento em que entra em cena o segundo envolvido, o segundo golpista. Uma pessoa bem arrumada, por vezes chega num carro bom, com uma aparência um pouco melhor, roupas muitas vezes de marca, diz que ouviu a conversa e se propõe também a ajudar. Então essa pessoa liga, dizendo que está ligando para a Caixa Econômica Federal e faz uma ligação para o terceiro golpista que está em outro ponto. E esse terceiro golpista confirma que os números que estão naquele bilhete premiado são de fato, o falso bilhete premiado, estão de fato premiado e que a pessoa tem um valor grande
para receber no banco. Então, aquela primeira pessoa, aquela humilde, propõe para as outras duas, diz assim, vocês me ajudaram, então eu vou dar uma parte para vocês também. Só que para eu ter a confiança, para saber se vocês não vão me enganar, vocês precisam me depositar um valor antes. É mais ou menos assim que funciona o golpe, com algumas variações, como a gente viu, mas geralmente é nesse formato. Então, a dica de sempre, André, quando a esmola é boa, a gente sabe, né? Sempre desconfiar, evitar, inclusive, dar assunto para pessoas nas ruas, porque, como a gente viu, a lábia é boa e muitas vezes até mesmo uma pessoa que é instruída, sabe do golpe, acaba sendo envolvida pelos criminosos. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Obrigado, Lucas Abate. Até daqui a pouco, Glauco. E você vai ver em seguida informações sobre o auxílio emergencial. Saiba quais agências vão estar abertas amanhã. Muitas agências da Caixa vão abrir justamente para atender as pessoas que estão com problemas, com dúvidas com relação ao auxílio emergencial, que, como sabemos, vai até o mês de dezembro. O valor vai ser de R$300. Em seguida, a gente traz mais detalhes, portanto, sobre as agências que estarão abertas neste sábado em todo o Rio Grande do Sul. Agora, nós vamos falar de saúde mental. Alguns especialistas afirmam que nós estamos vivendo uma chamada de quarta onda da pandemia do Covid-19. Que, além de todos os dados, números que já conhecemos, tem causado estresse, ansiedade e depressão. Em resposta, nós precisamos agir e valorizar ainda mais a saúde mental, emocional e tudo o que envolve instituições e profissionais especializados. O CIMERS, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, fez sua parte e lançou a campanha Queremos Hospital São Pedro, na mente e no coração, que vem mobilizando instituições, agentes midiáticos e a sociedade em geral com o intuito de valorizar o hospital e também a história. O Hospital São Pedro tem 146 anos de história e é referência para 88 municípios, sendo o único hospital com leitos infantis especializados aqui na região. Acesse as redes sociais @CIMERS_RS e saiba mais sobre esta campanha. CIMERS, defender os médicos é defender a saúde, e a toda a direção do CIMERS, o nosso abraço e reconhecimento pelo trabalho que vem desenvolvendo. Muito bem, agora 12h26, 13 graus é a temperatura. Atenção, um flagrante de um acidente em Cruz Alta, na região noroeste do estado. Glauco Paz, o que foi esse caminhão? O que vai acontecer? Meu Deus do céu. Que imagem, né, André? Nossa. Quer dizer, ela é assustadora. E olha, o que aconteceu, eu vou contar nessa história aqui. Foi no centro da cidade, o caminhão estava no cruzamento da rua Coronel João Manuel, quando o motoqueiro bateu com força na porta deste veículo. Olha só, e parece, não sei, na imagem, ele tentou alguma coisa em termos de frear a motocicleta, mas foi muito pouco, viu? O impacto foi muito forte. Apesar da imagem ser forte, o motociclista não sofreu ferimentos graves. Pela data da câmera de segurança ali que a gente acompanha, esse acidente aconteceu na quarta-feira por volta do 12h30. Parece que nenhum viu o outro, né? Essa é a ideia que dá essa imagem aí, André. A gente observa aqui, acho que é uma placa de pare para o caminhão, não foi? Tem uma placa de pare ali, deve ser uma placa de pare aqui, onde o caminhão está parado, aqui assim é uma placa de pare, correto? A gente não sabe quem é a preferencial, aqui não me parece que seja de pare, me parece que a preferencial era da moto, mas logo o caroneiro desceu, né, do caminhão e foi ajudar. Agora, que batida, e nem estava então alta velocidade assim. Vocês observam como o corpo, ele é projetado para frente? Olha a batida, ele bate com a cabeça na coluna ali, eu achei que era no vidro. Porque se bate no vidro, aquele vidro arrebentava, né, Glauco? Não, e olha a importância do capacete, né? Que é um equipamento de proteção obrigatório. E aí ele realmente deu o resultado que se esperava, né? Até porque, como eu disse antes, este motoqueiro não sofreu lesões graves, mas o choque, o impacto foi muito forte, né? Não, e veja que eu achei que era até bujão de gás, mas não. Agora veja que tem um objeto que cai da moto aqui e com a batida, para a gente ter uma ideia de toda a energia que se forma num acidente como esse. O objeto vai rolando, vai embora. Olha lá, vai até a outra esquina.
é uma batida muito forte, o que exige cada vez mais que a gente, tanto motoristas, né, quanto motociclistas, tenham muita atenção, porque os dois em baixa velocidade, Glauco. É em verdade. Baixa velocidade. Esse flagrante que foi em Cruz Alta, né, aqui no estado. Muito bem, meio-dia e 28 minutos agora. A seguir, um flagrante em Canoas. Também um acidente com uma viatura da Brigada Militar. Observe na imagem, foi essa semana em Canoas, na região metropolitana, a viatura que vai em cima de uma moto. O que é que estava acontecendo? O que é que estava acontecendo? Foi durante a madrugada, segunda-feira. Observe aí na imagem deste flagrante. Já já a gente traz os detalhes desta viatura que bateu na traseira de uma motocicleta. Daqui a pouco a gente traz informações. Muito bem. Em seguida, meio-dia 29, Glauco. Glauco, cadê o Glauco Pasa? Glauco El Condor passa. Também fiz uma brincadeirinha com o teu sobrenome. Ô, Glauco... Só que a dor aqui não passa. Glauco, vamos mudar de assunto, porque o tema da semana tem sido a volta às aulas. É indiscutível isso. Eu estava acompanhando hoje, agora a partir do dia 8, o governo liberou, né, as escolas. Claro que tudo tem um critério e um calendário. Primeiro começamos aí com as infantis, né, pela liberação do governo, na terça-feira, a partir do dia 8, sendo que só vão poder reabrir as escolas que tiverem 2 semanas na cor laranja, né? Esse é um detalhe importante, inclusive é o que a própria FAMURS está bastante atenta. Agora, uma coisa que eu acho que fica claro para nós, Glauco, primeiro, é com relação a gente diferenciar o que é escola privada e o que é escola pública, né? Acho que a gente precisa, quando a gente escuta quem é a favor, a gente começa a achar que sim, é o momento de abrir. Quando a gente escuta o outro lado, a gente também acha que tem razão. Então, a gente precisa começar a dividir as coisas, né? O que é escola pública, o que é escola privada, o momento que estamos vivendo da pandemia. Começamos pelos pequenos ou pelos maiores, discussão que não tem fim. Ontem teve uma reunião aqui com prefeitos da região metropolitana, da Grampal, e boa parte dos prefeitos aqui da região não querem a retomada, o retorno às aulas. Alguns municípios de fora aqui da região metropolitana têm uma posição um pouco diferente. Em algumas regiões, os pais, 90%, não querem o retorno. E aí é importante a gente também olhar para outros países que já passaram pelo que nós passamos, para a gente ter um termômetro, né, Glauco? A França, por exemplo... Nós mostramos, retomou as aulas agora, essa semana, ou semana passada, já fechou 20 escolas, porque aumentou, né, de maneira muito rápida a infecção. Então, quer dizer, são coisas que é importante a gente observar. Ô, André. E nós estamos, Glauco, no meio de uma pandemia, no sentido daquela curva que a gente fala. Muitos países estão retomando as aulas já com a curva mais em baixa. Nós estamos com as UTIs em números recordes. Até ontem era número recorde de internações. Diga, Glauco. Não, só para reforçar o que você está falando, eu conversei com o secretário de Educação do Estado, né, Faisal Caram, e ele disse que esse monitoramento é constante. Ou seja, os exemplos que vêm de fora do país e de fora do Estado estão sendo levados em conta aqui nessa projeção que o governo estadual está fazendo. O que a gente lamenta, e o governo tem tido diversas iniciativas muito importantes e interessantes, mas infelizmente não se teve nem com relação à comunicação, ou seja, da aula online, né? Há uma dificuldade muito grande aqui no estado, e também a didática desta aula. Essas são duas questões que a gente percebe uma certa dificuldade. Vamos conversar agora com o presidente da Federação das Associações de Municípios aqui do estado, prefeito Maneco Hassen, prefeito de Taquari. O senhor me escuta bem, prefeito? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar contigo, com todos os teus telespectadores. E aí, prefeito, vão abrir ou não vão abrir? Eu acho que é importante separar o que é escola privada e o que não é, porque a gente vê que os prefeitos têm também posições diferentes quando se trata da rede pública e da rede privada. O que o senhor pode fazer aí, um resumo do que está acontecendo nesse momento aqui no estado? Pois então, a partir da determinação do governador de autorizar o retorno às aulas a partir do próximo dia 8, e os municípios agora estão se reunindo nas suas associações regionais e tomando as decisões, coletivo ou individualmente, de quais municípios irão abrir ou não
a educação infantil a partir do dia 8. A grande maioria dos municípios tem mantido a sua decisão, que nós havíamos externado para o governo do estado, de não abrir as escolas neste momento em que a pandemia permanece com números muito elevados aqui no estado. Mas, claro, há municípios que se sentem preparados, que se sentem que o momento é possível abrir as escolas e que já estão organizando, então, o retorno para o próximo dia 8. A verdade é que nós teremos situações diferentes no estado, municípios, às vezes, um ao lado do outro, um aberto e o outro fechado. E em Taquari, como é que o senhor vai fazer? Em Taquari, no mês de setembro, por enquanto, não retorna às aulas. Nós vamos aguardar monitorando nenhuma rede. Vamos aguardar, vamos monitorando até que os números da pandemia possam cair e cair de maneira consistente e que a gente tenha a segurança necessária para poder liberar o retorno às aulas sem colocar em risco os nossos alunos e nem os nossos servidores da educação. Mas não se considera, prefeito, que a rede privada tem condições melhores para atender essas crianças? Não há dúvida que a rede privada é melhor preparada neste sentido de estrutura do que a rede pública. Mas a FAMURS, a partir da pesquisa que realizou com os prefeitos e prefeitas do estado, identificou que 82% desses gestores públicos querem o retorno das aulas na pública e na privada ao mesmo tempo, por uma questão de igualdade e porque o grande objetivo é evitar a circulação de pessoas e evitar também de colocar as crianças em risco, e aí independe de serem da privada ou da pública, no momento em que a pandemia permanece com os números elevados. Então, portanto, esta tem sido a decisão, pelo menos para o mês de setembro, da maioria dos municípios do estado. Não é só o dentro da sala de aula, depois até eu quero falar sobre isso. O transporte é um problema muito sério. Meu colega Glauco tem uma pergunta para o senhor. Prefeito, boa tarde, prazer falar com o senhor mais uma vez. Eu conversei com o secretário de Educação, ele foi bem claro. Os pais que não se sentirem seguros, mesmo que liberado a partir dessa decisão do governo a volta às aulas, não precisam mandar os filhos para o colégio. O senhor considera que isso é uma responsabilidade que está sendo repassada a partir do momento que, em última instância, os pais é que vão dizer não, pode ou não pode? Sem dúvida, né? É um compartilhamento de responsabilidades, mas que nesta primeira fase do retorno às aulas ficou apenas para os municípios e para os pais, porque a própria educação na rede pública estadual está prevista para retornar somente a partir do dia 13 de outubro, então, ou seja, daqui a 45 dias. Então, os municípios é que vão fazer o experimento da volta às aulas. Se esta segurança, se esta garantia fosse tão evidente, as aulas poderiam começar, por exemplo, pela rede pública estadual. Mas não, ficou para os municípios e para os pais, num momento muito delicado da pandemia, assumir esta responsabilidade e correr este risco. Isso é uma coisa que fica evidente também, me chamou a atenção isso. A rede estadual só começaria lá em outubro. Agora, há uma grande discussão, prefeito, com relação a quem começar a aula primeiro. Sabemos que tem muitos pais que já estão trabalhando, não têm aonde deixar os filhos, ou deixam com uma tia cuidando, ou deixam com um vizinho, né? Começar primeiro por onde? Pelas crianças ou começar pelos mais adultos, né? Pela universidade, enfim? Todos os especialistas ouvidos neste momento, que corroboram com a opinião dos prefeitos e prefeitas, é que as aulas deveriam retornar pelos alunos de mais idade, ou seja, educação superior, pois o ensino médio vir descendo até a educação infantil, que obviamente são crianças com menos idade, com mais dificuldades de cumprir os protocolos. O argumento do Estado é justamente este que tu citaste, né? A questão do retorno dos pais ao trabalho e de não ter onde deixar as suas crianças. O fato é que nesta pandemia, nenhuma decisão ela terá e, portanto, na nossa opinião, o que nós devemos fazer neste momento, quando se refere a crianças, é priorizar a saúde e priorizar que as escolas não sejam um novo foco de contaminação, que é isso que a gente não quer. E, portanto, aguardar os números da pandemia reduzir aqui no estado, na nossa opinião, é a medida mais sensata neste momento, para que a gente não corra o risco de novas contaminações, novos focos e que a gente possa continuar combatendo a pandemia para que ela acabe o mais rápido possível. Se a gente olhar para a ciência, eu lembro que as autoridades, o próprio governador, o prefeito de Porto Alegre, sempre falavam, as decisões são baseadas na ciência. Se a gente olhar a ciência, né, a gente vê que, primeiro,
aquela história de que criança não pega, que criança pega muito leve, não é bem assim. Inclusive, as crianças estão dentro de casa, já começa por aí, elas não estão circulando o vírus, né? Já é um outro aspecto que é importante se considerar. Mas, enfim, são questões muito difíceis, né, Glauco? Eu gostaria até de saber do prefeito, André, se você me permite, se ele resolver retomar as aulas, que não é o caso de agora, mas ele necessitaria de muito tempo prévio de preparação, eu digo em relação a equipamento de segurança, para cumprir o protocolo, e adequar todas as áreas para essa volta? Não há dúvida que os municípios, assim como o Estado também, precisam de um tempo para poder reorganizar as escolas e ter a possibilidade de cumprir os protocolos que são necessários. Mas há algumas questões preliminares relativas aos municípios que, por enquanto, são impossíveis de ser cumpridas. Por exemplo, a contratação de novos servidores é proibida pela legislação eleitoral neste momento. Né? Então, é algo que nós consultamos no Tribunal Regional Eleitoral e estamos aguardando ainda, né, para a gente poder colocar mais servidores nas escolas para poder providenciar a higienização que é necessária, para substituir os professores que são do grupo de risco e não podem voltar. Então, além da compra de insumos que os municípios precisam realizar, há também as questões relativas ao transporte e à contratação de servidores, que é necessário ainda esclarecimentos jurídicos e um período de tempo para que os municípios possam se adaptar e promover o cumprimento dos protocolos. Prefeito, nos ajude então, vamos enumerar aqui o que as escolas, as públicas, precisam fazer para retomar as aulas. Então, me ajuda aí, Glauco. Primeiro, a contratação de professores e profissionais também de limpeza, porque quem é do grupo de risco não pode trabalhar. Então, já passa aí pela contratação de mais profissionais. Readequação das salas de aula e EPIs, quer dizer, todos vão ter que estar de máscara, tem que comprar máscara, tem que comprar álcool em gel, tem que distribuir o álcool em gel por todas as salas. Não, isso mexe até com bebedouro, toda aquela estrutura, Bebedouro, né? tanque, um tanque, até porque água e sabão é melhor do que o álcool em gel, né? Então, são mais tanques de torneiras para as crianças lavarem as mãos, ou seja, vai ter que fazer uma readequação do próprio sistema de água da escola, correto, prefeito? Exatamente, né? Os problemas começam, na verdade, lá no transporte escolar, porque o protocolo pressupõe álcool gel no ônibus, pressupõe 2 higienizações por dia nos ônibus, pressupõe as crianças sentadas com distanciamento e usando máscara em todo o transporte. O próprio transporte já torna quase inexequível o cumprimento dos protocolos. Depois, ao entrar na escola, tem a medição de temperatura, tem a higienização da escola, das maçanetas, das classes, né, de todo o ambiente escolar, que precisa ser feito 2, 3, 4 vezes por dia. Então, ou seja, todos esses requisitos, a rede pública, obviamente, tem mais dificuldade de cumprir do que a rede privada. Para a gente encerrar, e assim, muito rapidamente mesmo, a gente discute tanto, mas a gente meio que já se perdeu o que vai acontecer agora. Né? A gente está por quê, então? Hoje a decisão é dos municípios, na medida em que o governador do estado já autorizou o retorno às aulas conforme o calendário estipulado, agora cada município tem autonomia para, na sua cidade... Mas nenhum município anunciou ainda, porque está esperando a troca de bandeiras também, né? Esta é outra questão, porque mesmo que o município queira voltar, ele também fica dependente da bandeira a cada semana que for designada pelo mapa de distanciamento controlado do Estado, não o modelo de cogestão que é feito com as regiões do Estado. Glauco, para a gente encerrar, mais alguma colocação, Glauco? Não, é uma situação muito complexa. Essa é a parte mais difícil da história. A gente vai ficar tricotando agora, Glauco. Prefeito Maneco Hassen, presidente da FAMURS, prefeito de Taquari, muito obrigado mais uma vez por essa conversa e na semana que vem nós voltamos a conversar, afinal de contas, para a gente ter um mapa para saber quem está de fato voltando às aulas ou não. Muito obrigado mais uma vez, um abraço, bom fim de semana para o senhor. Grande abraço, é um prazer mais uma vez estar com vocês. Grande abraço. E a participação, Glauco, não para dos telespectadores. Vamos dar uma olhadinha aí no que dizem os nossos telespectadores na nossa interatividade. O Flávio Nicheli, sem a menor condição de retorno às aulas, isso deve ser uma piada do governo. Vamos a outro participante, Fabiane da Silva Sarmento. Não mandaria, né, os filhos para a aula. E outra coisa, do que adianta retornar agora que faltam 3 meses para acabar o ano? Eles têm que começar a pensar no próximo ano para não deixarem tudo para a última hora. Também é a opinião dela. Bom, e por aí vai. A Raquel não resistiu aos apelos e pressão dos donos das escolas particulares. Minhas filhas não
retornam e ponto final. Esse é um problema, por exemplo, que é fato e os prefeitos assumem isso. E Glauco, é uma preocupação que, claro que nós temos também com as escolas privadas que têm o seu sustento, a sua história. Eu falei, a famosa escola de mais de 50 anos, a Pato, aqui no Menino Deus, fechou as portas na semana passada. Agora, o governo também, tanto o federal como o estadual, não tem uma linha de crédito para essas empresas, para essa atividade, por exemplo, o que seria importante. Agora, a gente começa a pensar, Glauco, temos que aguardar o final de semana. Chego à conclusão, é isso. Final de semana, troca de bandeiras. Aí, na segunda-feira, a gente vai saber lá no feriado quem, de fato, vai abrir a partir do dia 8, terça-feira. Agora, pensa bem, tem muitos pais que precisam trabalhar. Agora, tem uma faixa etária, principalmente das crianças menores, né, tu não vai conseguir deixá-las de máscara. Elas não vão conseguir sem dar um abraço na tia. Né? Elas vão se dar, entre elas vão se abraçar. E a gente sabe que a criança que está numa idade que joga a máscara no chão, pega a máscara, brinca com a máscara. Agora, tem uma idade um pouco além aí, a partir dos 5 anos, que é muito responsável, né? Agora, é um problema social, não é só sanitário. É a questão que você está falando, de gente que precisa trabalhar. Tem a alimentação, eu volto naquele aspecto da merenda escolar, que é muito importante. Por isso que eu tenho certeza, André, se a escola disser, olha, estamos voltando segunda-feira, tem muita gente das classes mais baixas que vão mandar os filhos. E eu não estou condenando aqui, eu acho que tem mais é que mandar realmente, se houver a possibilidade, né? Até porque essas famílias mais pobres são mais vulneráveis, precisam os pais trabalhar e precisam essas crianças não tem onde deixar, né? Comerem. Bom, o que os municípios estão fazendo agora, Glauco? Esperando a definição das bandeiras, porque a região precisa ficar 2 semanas com a mesma cor de bandeira. Se está na vermelha, o governador já disse que não pode ter aula. Agora, quais municípios que estão se preparando, só aguardando aí o sinal verde? A gente vai conversar com a Luciane Coleman, nossa colega, que está em home office e já tem algumas informações, né, que vai adiantar para a gente a respeito deste retorno. Caiu o nosso sinal com a Lu, mas daqui a pouco ela volta a participar. Então, é uma ginástica grande. Olha, a França, a gente mostrou agora, né, falei há pouco do caso da França, num universo, também tem isso, se a gente olhar para o universo, né, Glauco? Uma quantidade muito grande de alunos que retornaram e foram 23, acho que, cidades que eles tiveram que fechar as portas. Em Nova York, os professores disseram, se a gente voltar às aulas, vai ter greve, e aí a Prefeitura de Nova York deu para trás também. Agora, André, eu só tenho uma coisa que eu não concordo, sim, me desculpa, mas é uma posição que eu tenho em relação à opinião do telespectador, que é, poxa, voltar agora, que estamos em setembro. Não, isso não mesmo. Nunca é hora para voltar, a hora certa. Não, tem que voltar quando dá. O aluno tem que estar na sala de aula. A gente já viu aí que o ensino online só por ele não é suficiente. Não, e Glauco, né? Tem que adequar fase, ao calendário, isso sim. A fase, os 2, 3 anos iniciais da criança, eles são fundamentais para o futuro. Claro. Não se discute isso, a importância é muito grande mesmo. Vamos agora sim, contato com a Lu Coleman, que está em home office. Oi, Lu, boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, Glauco. Boa tarde para o pessoal que está nos ouvindo. Pois é, André, eu estava fazendo aí um levantamento, viu, hoje, de algumas prefeituras que vão voltar, outras que tentaram, inclusive, voltar essa semana, como foi o caso de Venâncio Aires, né? A prefeitura havia publicado um decreto na segunda-feira autorizando o retorno das escolas privadas de educação infantil. Na terça-feira, alguns alunos, em torno de 160 alunos, chegaram a retornar para as atividades, mas aí o Ministério Público publicou uma recomendação pedindo a suspensão desse retorno presencial. E aí, na quarta-feira, então, as escolinhas voltaram a fechar. Em nota, André, a prefeitura lá de Venâncio Aires disse que acatou a recomendação do Ministério Público e agora, então, está aguardando a publicação do decreto estadual, que, por sinal, ainda não saiu, viu? Aquele anúncio que o governo fez lá na terça-feira para o retorno a partir do dia 8, começando pelas escolas de educação infantil, esse decreto ainda não foi publicado, a expectativa é que saia hoje. E a prefeitura disse que as aulas das escolinhas municipais em setembro não vão começar. Bom, eu conversei com a diretora de uma escolinha privada lá de Venâncio Aires, né? A Stefana, e ela contou que acabou voltando, né, com as atividades na terça-feira, mas aí na quarta tiveram que fechar. Vamos ver o que ela falou, André.
Um número muito inferior de crianças que a instituição atende retornou na terça-feira. Iniciamos as nossas atividades ao 12h30 e à tardinha, por volta das 17 horas, nós recebemos a informação de que não poderíamos mais atender, que o Ministério Público havia barrado, né, esta decisão. Essa indefinição também é uma coisa que... E dificulta muito a programação de todos também, enfim. Não, e o vai e vem, né, André? E uma outra hora coisa. Pode. Agora, as imagens, só destacando aí, enquanto a Lu estava falando, né, da escola com adequações, né? Tá aí, termômetro, tapete, distanciamento, gel, álcool gel, quer dizer, é o que dá para fazer. Agora, pedir para a criança não se aproximar da outra fica um pouco mais difícil. Vai ser difícil. Ao mesmo tempo... Eu fiz um levantamento porque tem cidades que já vão retornar, viu, com as aulas da educação infantil na semana que vem. Por exemplo, Bento Gonçalves, as escolinhas de educação infantil da rede privada retornam dia 8. Em Canela, também as escolinhas privadas, agora as públicas ficam mais para frente. Caxias do Sul também autorizou, está tendo, enfim, todo uma série de protocolos, exigências, né? E tem várias escolas que já foram autorizadas. Agora, em compensação, por exemplo, a Associação da Zona Sul aqui do Rio Grande do Sul, que compreende ali 23 municípios, tem uma posição totalmente contrária e não quer nem que as aulas retornem, agora ainda em 2020. Lajeado volta dia 15 na rede privada de educação infantil. Rio Pardo ainda não decidiu, Santa Cruz ainda não decidiu, enfim. Há aí uma série de posições, algumas favoráveis e outras contrárias. Lembrando que elas só vão poder, de fato, retomar as aulas a partir do momento da publicação das bandeiras, né? Porque elas só podem, o município só pode autorizar depois que a região ficar em 2 semanas com a mesma bandeira, no caso, a laranja, né? Então, vejam E do decreto também, né? Estadual, que ainda não saiu. Então vejam que são assunto polêmico, e não é só aqui que é polêmico, é no mundo inteiro. A gente viu aí em diversos países que, como dissemos, agora a França teve que retroceder, não todo, mas retrocedeu. E outro detalhe importante, a partir do momento que a região entrar em bandeira vermelha, também para tudo. Isso falando, né, aqui do Rio Grande do Sul. Então tem mais isso também. Esse decreto ele pode sair a qualquer momento, e aqui eu mando uma saudação a proprietários de escolas particulares que conseguiram manter os seus profissionais. E são muitos, viu? Através de empréstimos. Eu não sei como eles fizeram essa ginástica. Vários funcionários da área de educação conseguiram permanecer empregados. Muito bem. Obrigado, Luciane Coman, pelas informações. E agora, atenção para essa imagem aí. Daqui a pouco nós vamos falar da viatura da Brigada Militar que passou por cima de uma moto aqui em Canoas, na região metropolitana. Isso aconteceu foi essa semana. E o Glauco já tem pra gente as informações. Glauco, explica pra gente. E o Lucas Abate também está com a gente. O Lucas está aqui com a gente. A família toda reunida, coisa boa. Só falta botar a Lu de volta ali. O Lucas, inclusive, traz mais informações com a própria Brigada Militar para explicar o que aconteceu, né, Lucas? Isso, André. A gente está aqui com o Tenente Coronel Dirceu. Daqui a pouquinho vai explicar o que já foi apurado sobre esse caso. Mas as informações que a gente tem é que essa perseguição aconteceu no último dia 31 de agosto e aqui em Canoas, e resultou na morte do carona dessa motocicleta e o piloto, que permanece internado no Hospital Pronto Socorro de Canoas. Tem uma espécie de conflito de versões, André, porque o relato inicial que se teve é de que os pilotos, os motociclistas, perderam o controle, estavam fugindo de uma viatura da Brigada Militar, porque eles estavam reunidos em um grupo de motociclistas e a viatura se deparou com essa situação e eles acabaram empinando a moto em frente à viatura e depois, na tentativa de fuga, acabaram colidindo contra um poste, se ferindo gravemente e um deles morrendo depois no hospital. Só que agora, nessa semana, tanto a Brigada Militar como a família das vítimas tiveram acesso a essas imagens que a gente reproduz agora, que mostra que antes desse choque com o poste, houve uma colisão entre a viatura da Brigada Militar, que faz uma espécie de puxa o carro um pouco mais para a esquerda e acaba atingindo esses dois jovens. Por isso a gente vai conversar agora, Tenente Coronel Dirceu, comandante do policiamento aqui na região de Canoas. Tenente Coronel, primeiramente, boa tarde, obrigado por nos atender. O que já foi apurado sobre essas circunstâncias? Boa tarde a todos que nos assistem.
Nós tomamos conhecimento na terça-feira do vídeo, né? Então logo chegou ao nosso conhecimento este vídeo, foi instaurado um inquérito, pois as imagens que mostram ali aquela gravação, elas vão de encontro aí do relato que tínhamos até então realizado pela guarnição na Polícia Civil, né? O registro que nós tínhamos, e até então nós tratávamos esta ocorrência tão somente como uma ocorrência de trânsito, onde ocorreu uma perseguição e o condutor da motocicleta teria perdido o controle, batido no meio-fio e caído, né? E o motorista, inclusive, seria uma pessoa que não é habilitada, já com um registro de ocorrência em 2018 também, por ter cometido essa mesma infração de conduzir veículos sem habilitação. E aí estava sendo tratado somente desta forma, né? Na segunda-feira, o comandante da companhia havia constatado alguns arranhões ali no para-choque da viatura, que teria tido um relato do motorista que teria sido devido a uma manobra que ele fez durante a perseguição, né, para fazer um retorno, que aquilo ali teria sido um dano feito pelo meio-fio. Então, nós já havíamos instaurado na segunda-feira um inquérito técnico para apurar aquele dano na viatura e uma sindicância para apurar a responsabilidade daquele dano na viatura, né? Na terça-feira, quando chegou ao nosso conhecimento esse fato, aquele vídeo ele não fecha com o registro, foi aberto um inquérito policial militar, né, com a autoridade que nos é investida. O encarregado já instaurou esse inquérito, já solicitou, no mesmo dia nós já solicitamos uma perícia preliminar com os oficiais, já foi nomeada uma comissão de oficiais que fizeram uma perícia preliminar na viatura, já foi solicitada ao IGP também as devidas perícias, né? Ontem a nossa equipe de inteligência aqui do batalhão já foi a campo atrás de testemunhas, atrás de outras imagens, de outras câmeras que pudessem ter filmado, registrado o evento. Já me informaram que teria bem na esquina onde se deu o acidente câmeras da Prefeitura Municipal. Além delas, somente a câmera de uma ferragem, que foi a câmera que captou essa imagem ali do acidente, que está sendo mostrada no programa. É isso, então nós vamos esperar aí a solução do inquérito, né? Esse inquérito ele vai transcorrer de uma forma muito transparente, de uma forma muito tranquila. No final do inquérito, após a minha solução, ele vai ainda ser encaminhado para o Tribunal de Justiça Militar do Estado, onde o Ministério Público faz uma nova avaliação de todos os procedimentos que ali foram tomados, né? Então, com certeza não vai haver tendência nem para um lado nem para o outro, né? O que vai se apurar ali ser realmente o esclarecimento dos fatos. E se no final os policiais militares for comprovado ali que eles tiveram culpa, né? Que eles foram culpados daquela ação, eles vão ser responsabilizados na medida tal qual a infração que eles cometeram. Então isso as pessoas, nós somos profissionais, nós assumimos alguns riscos, né? E estamos passíveis aí dessas sanções. Então é bem tranquilo quanto a essa situação. Bom, tá bom. André, inclusive o Tenente Coronel Dirceu está na escuta, não sei se quer fazer mais algum questionamento. Não, eu acho que já ficou bastante fato. Não, acho que já ficou bastante claro, e é bem isso, quando o policial está na rua, sim, nós sabemos também que tem esse risco, né? É importante a gente levar em consideração também nesse momento aí, como nesse caso, né, de uma perseguição, enfim, mas agora a gente acompanha e agradece ao Tenente Coronel Dirceu aí pelos esclarecimentos e seguimos acompanhando. Muito obrigado, Tenente Coronel Dirceu, e também ao colega Lucas Abate. 12h e 56 minutos. Atenção, olha só. Olha que lição que a gente tem aqui em Porto Alegre em meio à pandemia. O Fala Comunidade, na Zona Sul aqui da capital, ele foi visitar um grupo de moradores voluntários da Vila Cruzeiro, que tem percorrido ruas, becos, vielas para ajudar a comunidade. Hábitos básicos em meio à pandemia, mas que muitas vezes ficam de lado. Uma lição para todos nós, acompanhe. O Fala Comunidade de hoje está aqui na Zona Sul de Porto Alegre, aqui na Grande Cruzeiro. Com a preocupação com a pandemia, né, do Covid-19, a gente veio acompanhar o trabalho dos agentes populares de saúde. Nós somos do trabalho comunitário aqui, né, e nós nos demos conta que não é só o Estado que tem o dever de ajudar a população, e nós decidimos fazer a nossa parte, de nos organizar em voluntariado
de conseguir, além de doações de comida, que é uma coisa que a gente tem conseguido aqui. O pessoal da URGS veio nos ajudar, o pessoal do Sindipetro conseguiu um material para nós. E nós estamos indo conversar com a população, buscar, dar orientações, medir a temperatura, ver se tem alguém com caso de Covid que não foi identificado e encaminhar para o sistema de saúde. Vim na comunidade hoje para ensinar, ajudar, orientar as pessoas como deve de lavar as mãos. É passar o sabonete líquido ou detergente, não importa o que você tiver. Esfregar as mãos, esfregar bem entre os dedos. Nunca deixe a máscara meio nariz, nem na metade, porque se você espirra, sai as gotículas por cima ou por baixo. Pegar sempre a máscara pelas alças. Nós esperamos cobrir pelo menos a Grande Cruzeiro aqui, que é em torno de 10 mil pessoas. Mas como? Não é indo em todo lugar, é indo nos focos, é indo nos lugares onde nós entendemos que tem problemas e que a gente pode ajudar a identificar o problema de forma melhor. Estamos organizando núcleos dos moradores para cuidar de si mesmos, é o povo cuidando do povo. Viva a União de Vila! Viva! Bacana esse trabalho dos agentes populares de saúde. Muito bem, atenção, vamos falar agora sobre auxílio emergencial. Para isso, vamos conversar com o Homem Caixa, os homens caixa, né? O Glauco Paz e o Lucas Abate, que tem informações de agências que vão estar abertas amanhã, inclusive, para atender essa população toda que tem muita gente em dúvidas, não é verdade? São várias agências aqui no estado, são inúmeras no país afora. Afinal de contas, é muita gente dependendo desse programa, né? Mas aqui no estado, especificamente, 31 agências da Caixa abrem neste sábado. Atenção para o horário, tá? 8 horas da manhã e meio-dia. E o atendimento será exclusivo para saque em espécie do auxílio emergencial e FGTS. Neste sábado, a Caixa libera o saque e a transferência do ciclo 1 do auxílio emergencial para os nascidos em setembro, que soma 4 milhões de beneficiários em todo o Brasil. Para o saque do FGTS, o valor de até R$ 1.045 será liberado para os aniversariantes de janeiro e abril. Mas atenção! Se você tem dúvida, lá no site da Caixa tem toda a explicação e a relação das agências, viu, André? É verdade. E o Lucas tem informações, né, Lucas, pra gente? Oi, André. Sim, não, só para a gente reforçar essa informação de que é um atendimento exclusivo para aquelas pessoas que terão o saque e transferência habilitados neste sábado, que é o grupo para o auxílio emergencial aqueles nascidos no mês de setembro, referente ao ciclo 1, e também para o saque do FGTS. Até esse vou pedir uma ajuda para o Glauco. Aí, André, eu acho que são os nascidos até o mês de abril, mas o Glauco pode ajudar a gente com esse calendário, o Glauco mas atendimento exclusivo para essas pessoas. Até o mês de abril. É, o Glauco está com a colinha. Até o mês de abril. Então, os aniversariantes até o mês de abril podem tirar em espécie o saque emergencial do FGTS e os aniversariantes até o mês de setembro podem retirar em espécie o auxílio emergencial no valor de R$ 600. Mas vale lembrar, claro, que as pessoas não precisam ir nesse sábado, não precisam necessariamente ir até uma agência da Caixa para fazer esse saque, já que a movimentação pode ser feita pelo aplicativo Caixa Tem e, inclusive, o saque pode ser feito em caixas eletrônicos. Movimenta, libera o código pelo aplicativo e tira diretamente num caixa eletrônico, evitando assim a formação de fila nessas agências que estarão abertas neste sábado para atendimento a esse público. O que as pessoas precisam ter é atenção, porque também golpes continuam acontecendo, né, no auxílio emergencial. Daqui a pouco nós vamos falar de novo, alertar mais uma vez sobre o golpe do bilhete, que ainda tem muita gente que cai. Qual é o recado, hein, ô Lucas, para essas pessoas ficarem atentas para não ter o dinheiro do auxílio nem do saque emergencial aí retirados por criminosos? Ó, André, para aquele golpe presencial que a gente chama, nunca aceitar a ajuda de ninguém. Sempre, se precisar de algum auxílio, vai um funcionário identificado da Caixa. Não uma pessoa que se apresenta como funcionário e se coloca à disposição para ajudar. A pessoa que tem que ir em busca desse funcionário para ter algum tipo de auxílio. E o virtual, que é o que infelizmente está acontecendo bastante, é evitar repassar os dados, colocar dados em qualquer site. Se receber uma mensagem um pouco duvidosa pelo WhatsApp pedindo solicitações da Caixa, ignora, porque a Caixa não faz contato diretamente pelo WhatsApp. Então são essas dicas que a gente alerta a população para evitar os golpes do auxílio emergencial, do saque
porque tem sido, infelizmente, também muito comum, muita gente que está tendo o seu recurso roubado por golpistas. Atenção para o golpe, a gente está falando de diversos golpes. Semana passada falamos do golpe do WhatsApp, agora estamos falando do golpe que acontece muito, né, na boca do caixa na hora do pessoal tirar o auxílio emergencial ou o saque emergencial. E também vamos falar agora sobre mais um grupo aí de idosos na mira de criminosos que na hora que pega o dinheirinho, vai lá o pessoal e faz um teatro, uma conversa, uma coisa assim espetacular. Um teatro que é uma maravilha. É uma coisa incrível, mas infelizmente o idoso, né, com o coração bom, vai lá e cai na maioria das vezes, né, Lucas? Mais uma vez, vamos repetir como é que é o funcionamento, né, desse tipo de crime e alertar as pessoas que estão nos acompanhando para que também alertem os seus familiares. Vamos lá, André. Então, juntos com a nossa ilustração, essa vítima é abordada por uma pessoa que se apresenta como sendo mais humilde, muitas vezes como analfabeta, e diz que tem um bilhete que acredita que está premiado. Então, é nesse momento que um segundo golpista se aproxima, diz que ouviu a conversa, essa pessoa normalmente está bem vestida, chega num carro um pouco mais caro para tentar impressionar essas pessoas e elas colocam à disposição. Vamos conferir então se teu bilhete é de fato premiado. Essa pessoa faz uma ligação para um terceiro golpista, que se passa por um funcionário da Caixa Econômica Federal ou de uma lotérica, e esse terceiro golpista confirma que de fato os números que estão naquele bilhete foram sorteados na Mega Sena, na Loto Fácil, enfim, independe do sorteio. E diz que a pessoa tem direito sim a receber um grande valor em dinheiro. Então a pessoa mais humilde diz que tem um pouco de medo, receio, não sabe como é que vai fazer e pede ajuda em troca, vai dar, digamos, 100 mil reais para cada uma das pessoas que ajudaram ela. E como para garantir a confiança dessas pessoas, ela diz assim, preciso que tu me dê uma quantia antes em dinheiro para eu verificar que tu é uma pessoa de boa fé, que não vai fugir com todo o meu valor, então tu me deposita antes um dinheiro para ficar como garantia. Um golpe normal, claro, tem algumas variações sempre no golpe do bilhete. Não, e não tem só a Mega Sena, né? São vários outros, por exemplo, que a loteria, que a Caixa oferece. Então, às vezes a pessoa nem conhece muito, mas, né? Ô, André. Não é milhões, mas já é um valor aí razoável. Eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A boa é que a gente está prestando um baita serviço aqui. A ruim é que tem um monte de gente ligando dizendo que já caiu no golpe. Tá? Não, E você falou aí que a origem poderia ter sido lá nos anos 90. Não. Teve um telespectador que ligou e disse que foi vítima lá nos anos 80, tá? Então, olha aqui, ó. É antigo. É antigo o negócio. É antigo. Eu era pequeno e já tinha o tal do golpe do bilhete. Quanto a isso, eu tenho dúvida. Mas que o negócio é antigo. Esses olha o golpe. Olha o golpe. Esses ladrões de vovô e vovó, eles estão na estrada há muito tempo. Agora, eu não creio que o André Har fosse pequeno lá. Eu era assim. Não, mas olha só, fica esse alerta mesmo. Porque, na dúvida, eu acho que a regra básica, né? Qualquer, mesmo uma mensagem pelo celular, dizendo que você tem que trocar a senha, um e-mail, chame alguém para lhe ajudar. Acho que a melhor coisa numa hora dessas é tu compartilhar com alguém a tua dúvida. Né? Não verdade. Vai saindo apertando em link, André, porque vai se dar mal. Diga. A lábia dos criminosos é muito boa, então a orientação da polícia é evitar que eles se aproximem. Se vem alguém falar contigo na rua, não conhece, pedindo ajuda, já deixa de lado, porque eles podem te envolver. Inclusive uma pessoa que conhece... Eu não entender, eu não falar língua. Já dá um jeito, não chega pra lá. Agora, a gente se conhece bem. Eu tenho um bilhete aqui, ó, André. Se a gente puder conversar depois... Claro! Tá aqui o bilhete. Eu tenho a impressão que ele é premiado. Mas eu te ajudo. Pode deixar. Pode ser? Certamente. Pro feriadão? Daqui a pouquinho, já te ajuda aí. Valeu, Lucas. Valeu, Glauco. E olha só, gente... Essa turma é incrível. 1h06 agora. Na tela de sucessos de hoje tem muita ação com o filme Coração de Dragão 4, A Batalha pelo Coração de Fogo. Anota aí, a partir das 11h15 da noite, na tela de sucessos. Eu deveria ser a rainha. Vocês lutarão até a morte.
Muito bem, não vai perder a partir das 11h15 da noite. Agora, no encerramento do SBT Rio Grande, Glauco Paz, eu fiquei de te contar uma história que aconteceu no norte do estado, de um roubo de 3 animais. Lembra que eles levaram num gol? E aí tu brincou comigo assim, mas só vai dizer que o boizinho foi dirigindo. Olha, se foi, eu não sei. Não sei se tu tá sabendo, mas que botaram o boi na direção, gente, essa foto é verdade. Deu boi na linha. Deu boi na linha. E isso aconteceu no norte do estado, foi essa semana. 3 animais foram roubados, infelizmente, né? O abjeto, roubo de gado. Só me confirma a cidade aí, Fernanda, direitinho. Mas está aí. Olha só a foto que fizeram do boizinho dentro do carro e quase que dirigindo. Tu acredita numa coisa dessas? Os ladrões não tem limite, que coisa. Não tem limite. Aliás, foi em Passo Fundo que aconteceu, em Passo Fundo. Tudo acontece em Passo Fundo. Dentro do golzinho pequenininho. Gente, ficamos por aqui, 19h20, segunda edição com Marcelo Chemali. Bom final de semana a todos. Nos vemos na segunda-feira. Tchau, Glauco. Tchau a todos. Obrigado pela audiência e pela companhia.